Pessoal, é o seguinte, conforme a gente tem lá no nosso Moodle aula de hoje a gente vai tentar trabalhar com pelo menos, eu vou deixar, vou desenvolver uma peça, tá, para vocês, que é essa primeira peça aqui. O que que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa, a gente vai avaliar como a gente vai construir a geometria da peça em duas dimensões, primeiramente, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente digamos assim, uma peça em chapa, ela tem uma espessura de 10 milímetros, né? Então, a gente tem uma vista lateral aqui com uma espessura de 10 milímetros, a gente tem dois furos, né? Vocês têm que identificar quando a peça tem rebaixo e quando a peça tem furos, ok? As linhas tracejadas. A gente tem dois diâmetros de contorno, né? Um raio de 90, um raio de 60, dois raios, e os furos estão afastados a 60 milímetros. Vocês podem ver aqui que a gente não tem cota de largura, né? E a gente não tem cotas de comprimento. Por quê? Porque o nosso desenho não precisa dessas cotas aqui para a gente fazer a reprodução dele. Okay? Bom, qual é o grande lance aqui? Interessa para nós que vocês aprendam a trabalhar com as concordâncias, tá, de raio que vocês tiveram isso aqui lá em desenho técnico, né? E agora a gente tem que aplicar isso no software de uma forma simples, mas porém a gente tem que identificar que existe, tá, no nosso desenho linhas, tá, conforme lá em desenho técnico que nós aprendemos, né? Linhas que formam 90 graus aqui, ó, com a nossa linha reta, e a gente tem um ponto de intersecção aqui que forma uma tangente, tá certo? Aqui a gente vai ter um símbolo lá de tangente, tá? Isso aqui é um símbolo de tangente, ok? E é diferente de a gente pegar, traçar o arco, né? Fazer o traço do arco e puxar daqui, ó, puxar até o centro aqui, ó, a minha linha, ok? Por quê? Porque eu não posso criar pontos de intersecção aqui que não sejam tangentes, ou seja, modifiquem a geometria da peça e criem uma espécie de canto vivo ou face facetada. Eu vou explicar isso aqui, como esses erros também acontecem durante a formação de geometria no software. Então eu vou fazer o desenho de uma forma correta e propositalmente eu quero fazer para vocês o desenho de uma forma errada para vocês perceberem, e não reproduzirem dessa forma com uma maneira natural, porque às vezes você reproduzindo a peça você pode ver que ela visualmente está correta, tá? Mas se você não conhece o erro, você não sabe que ele existiu na peça que você fez. Então vamos lá, ó. Eu estou com o SolidWorks aberto, tá? Eu vou em arquivo, novo. Lembrando, o de vocês, tá? Essa aba aqui, ó, de arquivo, ela pode estar flutuante. O que que é flutuante? Tem uma setinha ali, ó. Eu só largo o ponteiro do mouse sobre ela e ela abre o menu, tá? Eu venho aqui, ó, no alfinetezinho aqui e fixo o menu. Arquivo novo, ó, peça, ok? Sempre da esquerda aqui. Dá um ok. Bom, o primeiro passo para iniciar um desenho no SolidWorks, qualquer peça, é fazer a construção da geometria bidimensional. O que que significa? Fazer aquilo que vocês faziam em desenho técnico comum, desenhar no papel, né? Desenhar linhas, círculos, desenhar o nosso esboço da nossa geometria. Então eu posso vir diretamente aqui, ó, no comando esboço. Deixa eu ativar aqui o meu marcador para isso que vai ficar no vídeo, tá? Então eu posso vir diretamente aqui, ó, no meu comando esboço, ok? Como primeira opção, ou eu posso vir primeiro selecionar um plano de trabalho, seja um plano frontal, um plano superior, um plano direito, e após essa seleção eu fazer a seleção do esboço.
Então, olha o que eu posso fazer. Ó. Eu venho aqui, eu vou ter a aba recurso, vou ter a aba esboço, vou ter outras abas aqui. Esboço. Ele vai abrir, tá? Ó, vou clicar com o botão do meio do mouse e vou arrastar a minha geometria tridimensional. O que ele está pedindo aqui? Ó? Selecionar um plano de esboço, tá? Selecionar um plano no qual criar um esboço para a entidade. Ou seja, eu tenho que selecionar um desses 3 planos aqui, ó, que é onde eu vou fazer o meu desenho da minha geometria lá em 2D, ok? Então eu tenho que selecionar aonde vai ser feita esse meu desenho dessa minha geometria. Para quê? Porque eu não posso simplesmente pegar aleatoriamente e desenhar aqui ó, fora no espaço, certo? Eu tenho que desenhar em algum desses 3 planos iniciais. Bom, de praxe eu posso começar aqui com o plano superior ou o plano frontal. Ele vai ficar com uma vista perpendicular à minha tela. Prestem atenção, eu já tenho o meu esboço ativado. Ó. Eu só tenho a opção de sair, ok? Assim como eu tenho a opção de sair aqui no canto direito, ó, em cima. Ó. Pego, largo o mouse lá, tem a opção de sair, né? Ou tem a opção de sair e manter o que eu fiz ativo, gravado. Bom, o que eu tenho ali como primeira... o que eu posso começar a desenhar primeiro? Né? Eu começaria pelos furos. Né? A minha peça, inicialmente eu não vou buscar a centralização dessa peça. Aí eu vou colocar, vou iniciar aqui com um círculo, okay? Clico no círculo, cliquei lá, ó, ficou ativa a entidade, tá? Eu tenho tipos de círculo. O meu primeiro círculo aqui, eu vou lá ó, na minha linha, no meu ponto de início lá, ó, no meu sistema de coordenadas 00, tá? Na minha origem do desenho, clico, ó, ele vai automaticamente fazer a seleção, tá em amarelinho ali, ó, é uma relação de coincidência, clico e, ó, nem segurei o botão apertado do mouse, tá? Eu só cliquei, soltei e arrastei para o lado. Cliquei de novo. Agora eu utilizo o zoom pelo mouse, né? Ó, eu venho caçar aqui, ó, tá? Algumas referências. O que é isso? Ó? Eu só passo o mouse por cima ó, e ele começa a girar algumas referências. Ó. Olha aqui, ó, horizontal, tá? Ó, já tem um alinhamento horizontal. Faço outro círculo. Igualmente, então ESC, eu vou ter que puxar uma linha horizontal daqui até aqui. Só que essa minha linha horizontal, ó, esboço de linha, tá? Ela não é uma linha de construção da peça, ela não vai fazer parte da minha peça. Ela vai ser uma linha de centro. Tá? Ou uma linha de, olha aqui, ó, já está selecionado, ó, uma linha para construção. Já vou explicar um método aqui para vocês. Clico, seguro, arrasto, vou até ali, solto. Dá um ESC. Ó, essa linha é traço ponto, tá? Ela não faz parte de uma construção de geometria, ela só é uma linha de referência. A linha ó, já tem uma horizontalidade aqui, tá? Ou seja, ela não consigo mais arrastar ela e deixar ela vertical. Ela já ficou aqui com uma relação tá? Horizontal, ok? São as relações. Bom, se eu clicar na linha e vir aqui em opções ó, e tirar o para construção, ela vira uma linha comum. Tá? Ou seja, essa linha de centro, apertei nela e dei um del ali, tá? Eu posso usar uma linha comum, olha só, puxar ela lá, tá? Venho aqui adicionar relações, digo que ela é horizontal. Venho na pontinha dela aqui, ó, arrasto, faço ela encontrar ali, ó, tá concêntrico, tá ao centro. Ó, vou clicar aqui, ó, ela vai ter uma relação de concentricidade. Ok? Agora quando eu arrasto os dois juntos. Bom, clico na linha e digo que ela é uma linha de construção, ó. Se eu quiser, eu posso fazer com essa aqui também, né? Mas daí eu não vou poder usar ela depois, ó.
Eu digo que ela é só uma linha de referência, tá? Ela não faz parte do desenho. Ó, vocês viram que ela não tem mais preenchimento interno, como o meu desenho da direita, né? O meu círculo da direita. Por quê? Porque se eu mandar fazer um furo ou uma extrusão, que seria criar um sólido, ele não vai criar um sólido a partir desse círculo. Então, se eu tirar para a construção, ela tira a linha simples como uma linha de referência. Bom, eu posso utilizar esses dois círculos como as minhas geometrias externas da minha peça. Antes de eu aplicar qualquer tamanho nisso aqui, eu quero mostrar para vocês como é que a gente cria o restante da peça. Olha só, pego uma linha reta, coloco ela inclinada aqui fora da peça e outra fora da peça. Por que fora da peça? Porque eu não vou vir aqui com a ponta da linha, ó, e buscar aqui, ó, uma relação de tangente. Ela não vai ter, ó. Ela só vai ter lá, ó. Ok? E isso vai gerar um erro na minha peça. Depois eu vou explicar para vocês. Eu tenho que deixar a linha fora, clico nela aqui, aperto Ctrl, clico na outra linha, deixo o Ctrl apertado, né? E vai abrir uma abinha de relações aqui. O que que eu quero fazer, ó? Tornar tangente, tá? Ou se não abrir aqui, ó, eu tenho as duas em seleção, tá? Eu só posso selecionar duas entidades por vez nesse caso. Eu vou adicionar relações, eu vou dizer que uma linha é tangente à outra. Automaticamente, olha o que vai acontecer. Ele vai ligar essa linha até a outra, tornando tangente. Olha o que acontece, ó. Olha a projeção da linha. A projeção da linha segue até ela formar uma tangente, ok? Deixa ela ali por enquanto. Depois a gente trabalha com ela. Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. Clica aqui, segura o Ctrl, clica nessa, tá? Ou eu busco aqui já, ó, de forma rápida, tangente. Ok. Da mesma forma eu vou fazer aqui embaixo. Clico numa linha, clico na outra e adiciono uma relação de tangente. Isso aqui vocês faziam com compasso, né, com régua, com esquadro, vocês vinham buscar o ponto de tangente aqui, né, para fazer tudo certinho. Aqui a gente faz com relações. Automaticamente ele faz essa ligação. É normal ele mudar essa geometria ali, ó, porque a gente não atribuiu nada ainda. A gente não atribuiu valores. Ó, eu faço a minha linha passar, por quê? Porque assim como lá vocês utilizavam a borracha, né, nos pontos que ficavam externos ao teu desenho, aqui a gente não tem a borracha, mas a gente tem a tesoura, né, o nosso comando de aparar entidades. Eu venho aqui sempre, ó, e utilizo o aparar entidades e utilizo o último do menu, aparar até o mais próximo. Então vocês têm que sempre cuidar, por enquanto, até vocês aprenderem novas funções ali, para utilizar esse cara aqui de baixo, ó. Tá? Ela vai lá em aparar entidades e depois usa o aparar até o mais próximo. Okay? Bom, selecionado já, eu venho aqui, ó, e só vou clicar nas sobras. Ó, tá sobrando, tá sobrando, tá sobrando, tá sobrando. O que eu quis explicar antes lá para vocês? Vamos dar um zoom aqui, ó. Olha só a relação de tangência, tá? Essa linha, olha o que acontece se eu puxar ela daqui, ó. É bem diferente, né? Vou pegar ela aqui, ó. Vou buscar. Isso que tá errado, tá? Isso que eu estou fazendo. Eu estou buscando aqui, ó. Olha a diferença de uma linha, da correta e da errada. Por que essa aqui está errada? Essa aqui já vai gerar aqui uma linha reta antes do que eu quero, né? Ou seja, eu vou gerar uma superfície facetada e uma quina viva aqui. Por que isso? Porque eu estaria buscando dessa forma o quadrante da peça. Vou pegar uma linha de centro aqui, ó. Tá? Isso aqui é o quadrante da peça, ó. E olha a diferença quando eu busco a tangente do arco. Então isso aqui é só para relembrar vocês lá de desenho técnico, né? A tangente do arco forma uma linha de 90 graus aqui, ó. Ok? Até buscar o centro.
Ok, olha o que acontece se eu diminuir lá o diâmetro desse círculo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, né? Se não vai travar aqui, senão vou ter que fazer por medida. Olha aí, ó. Estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença? Ó, essa linha mantém o círculo e segue em linha reta. De lá para cá, ele vai acabar o quê? Cortando um pedaço do círculo, tá? Então, isso aqui não é válido. Sempre busque, nesse caso, a relação de tangente. Bom, tem linha sobrando aqui ainda, né? Que linha que está sobrando aqui? Essa aqui eu posso tirar, porque eu não vou utilizar. Clico nela e aperto Del, tá? Vou lá na tesoura de novo, confiro se está selecionado a parar até o mais próximo, corto o que eu não desejo. Já tenho a geometria externa da minha peça, porém sem dimensão nenhuma. Se eu quiser, eu posso começar a adicionar dimensões, mas eu ainda não quero. Eu sei que aqui eu tenho mais um círculo, né? Fui lá, ó, cliquei no círculo e aqui eu tenho mais um círculo. Agora sim, não falta nada na minha geometria. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar dimensões aqui no meu desenho, como se eu fosse cotar o desenho. Então eu tenho aqui, ó, dimensão inteligente. Vou clicar lá em dimensão inteligente e automaticamente, tá? Você sempre selecione o primeiro ali, ok? Então, ó, dimensão inteligente, deixa eu marcar. Vocês vão em dimensão inteligente e vão selecionar o primeiro que aparecer do menu. Automaticamente ele já vem selecionado esse primeirinho ali, ok? E aí simplesmente você vai, ó, vamos pegar aqui, clicar nesse centro, ó, eu só cliquei, soltei e arrastei para baixo. Isso ele faz sozinho, tá? Clico de novo. Agora eu vou colocar o valor que eu quero que isso aqui seja. Eu quero que isso aqui seja 200. Ele vai alterar toda a escala do desenho, tá? Deixou com 200. Bom, e o raio, professor? O raio, como eu não tenho um círculo completo aqui, eu vou clicar só no raio aqui, ó. Cliquei, soltei, puxo para fora, clico de novo. Esse raio aqui, 60 milímetros. Por que ele não cotou um diâmetro aqui? Porque eu tenho um raio, eu não tenho um diâmetro, né? Agora aqui eu tenho um diâmetro, ó. Vou clicar nesse diâmetro, soltei, posso puxar para o lado, posso puxar para fora. Tá? Esse diâmetro aqui, 60 milímetros. Vocês têm que cuidar algumas diferenças. E alguns de vocês eu sei que têm dificuldades. Uma coisa é diâmetro, outra coisa é raio. Um raio de 60 é um diâmetro de 120. Um diâmetro de 60 é um raio de 30. Vocês têm que cuidar de diferenças entre raio e diâmetro, principalmente quando vocês fizerem a leitura de desenho técnico. Aqui a gente tem um diâmetro, aqui, um raio, né, de 90. Clico aqui, volto, né, arrasto para o lado, aqui, ó, dependendo de como você posiciona a cota, ela automaticamente se ajusta, né, se ela cota ou com as linhas de chamada, uma de cima e uma de baixo, ou se ela faz uma linha de chamada só. Tá? Isso vai a critério de vocês. 120 milímetros. Tá? Eu posso depois clicar aqui, segurar e arrastar, a reposicionar, porque às vezes o teu desenho fica muito poluído, você reorganiza como você quiser as tuas dimensões. Aqui eu aperto a tecla F, para centralizar o meu desenho. Vocês vejam o que eu tenho. Eu tenho um desenho fechado, um desenho fechado, um desenho inteiro fechado. Eu venho agora que eu criei meu esboço, eu posso aqui, ó, fechar o meu esboço, se eu quiser. É uma opção de vocês. O esboço está aqui, criado, tá? Ele vai montando aqui na árvore todas as instâncias que vocês desenharem, ele vem acrescentando aqui na árvore. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar no esboço, ó, eu vou clicar lá, porque se eu clicar no esboço e clicar lá, ó, eu vou entrar dentro desse esboço novamente. Vocês viram? Ó, eu posso modificar ele, ok? Aqui eu saio do esboço, ó, certo? Eu dou um ok e saio.
Bom, eu não consigo vir aqui, ó. Eu consigo fazer, tá? Mas eu não consigo alterar essa cota, ok? Eu não consigo clicar aqui e alterar a cota. Por quê? Porque eu não estou editando o esboço. Eu somente estou puxando linha de cota aleatória fora do desenho. Tá? Isso não acontece em nada. Agora não consigo nem tirar ela ali. Deu. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero modificar o meu esboço, eu tenho que clicar nele. Olha ali, ó, editar esboço. Tá? Ou clicar nele e ir lá em cima. Ok? Novamente, então, se eu quiser editar o esboço, eu tenho que clicar nele e depois clicar lá em cima. Aí eu entro dentro do meu esboço, digamos assim. Entrei na função de esboço, ó, eu já consigo alterar ele. Ah, professor, eu quero alterar a cota. Cara, não tem problema nenhum. Vem aqui, altera a cota, dá 2 cliques, ele altera tudo sozinho, desde que o teu desenho esteja totalmente definido, ou seja, esteja tudo amarradinho, né? Então, ok. Tá? Então, tá feito. Bom, posso ainda, ó, clicar, entro lá de novo no esboço. E aí, o que que eu quero fazer agora? Eu quero transformar esse esboço que eu criei, mas não fechei ainda. Vem aqui, ó, recurso. O que que eu posso fazer com ele? Criar um ressalto. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer dele um modelo sólido bidimensional. Ó, criar ressalto, automaticamente ele já gera uma vista isométrica aqui. E eu posso definir aqui a espessura, né? E para que lado, ó, a direção, aqui vocês vão ter que começar a explorar por vocês mesmos com o tempo, tá? Esses menus aqui, ok? Inclinação da peça, outra direção, certo? Isso aqui com o tempo vocês vão explorando esses recursos. O que eu posso agora apresentar para vocês é a espessura da peça e a direção que vai em relação ao plano, se é para trás do plano ou para frente do plano. Okay? Para nós agora pouco importa essa situação. Então, ok. Nossa peça aí, pessoal, tá criada, tá? Tá bem de acordo, certo? Agora eu vou fazer a mesma peça de uma maneira errada. Fazer ela em um outro arquivo. Esse arquivo eu já posso fechar ele aqui. Vocês salvem o arquivo sempre, né? Vocês salvem ele, coloquem dentro de uma pasta, deem um nome para o arquivo, ó, vai lá em salvar, ok? Vai abrir o lugar lá onde vocês gostariam, tá? Salva lá dados, arquivos e coloca o nome da peça, ok? Bom, eu não vou salvar. Eu vou fazer ele novamente, agora de uma maneira um pouco mais rápida, mas de uma maneira errada. Essa é a maneira para vocês não fazer. Então, ó, eu vou em esboço, seleciono primeiro um plano, abro o esboço, okay? Vou criar lá meus dois diâmetros, ó, criei, ó, já botei lá fora. Ah, eles não estão alinhados horizontalmente. A gente pode definir aqui relações. Eu clico no centro daquele cara lá, no centro desse aqui, já aparece aqui o que que eu posso fazer, ó, tornar eles vertical, vai ficar os centros alinhados verticalmente, horizontais, ok? Dessa forma eu não consigo mais arrastar eles de baixo para cima, tá? Somente de forma lateral. Eu posso já, se eu quiser, ó, é outra maneira, que não está errado fazer, cotar já aqui a distância entre centro deles, né? Bem como já fazer os furos, né? 60 milímetros. Então, o que que eu quero explicar aqui para vocês também? Eu não tenho uma ordem de, de desenho. O que que eu vou desenhar primeiro em um esboço? Ah, eu quero desenhar o contorno externo, o contorno interno, quero começar cotando parte por parte, eu quero fazer toda a geometria e depois cotar as partes. Aí isso vocês vão desenvolver essa prática através do tempo de vocês. Dificilmente vocês vão, e não é dificilmente, é uma grande estatística de vocês não desenharem da mesma forma entre vocês.
Aí eu não vou desenhar da mesma forma que vocês, nos mesmos passo a passos, na mesma ordem. Ok? Isso não é importante de maneira alguma. Vou criar os dois externos aqui, ó, e agora eu vou puxar aquelas linhas como não devem ser puxadas. As nossas linhas retas. Eu venho aqui, ó. Aí o cara vem caçar aqui, ó. Olha lá, o quadrante, ó. Vou lá no outro quadrante, porque fica fácil, né? Não preciso definir relação. Vou lá, ó, no outro quadrante, lá no outro. Agora eu vou cortar o resto. Eu venho aqui, vou cortar o que está sobrando, né? Está sobrando esse cara aqui do meio, está sobrando esse cara aqui. Opa, ficou sobrando coisa aqui, ó. De fora. Ah, o que que eu vou fazer? Bom, tu vai ter que escolher entre um deles. É, olha só. Olha como fica a peça. É toda estranha, né? Dou um Ctrl Z aqui para voltar, ó. E se eu cortar aqui e aqui? Bom, aí fica a barriguinha para fora, né? O que que acontece nessa peça aqui? Essa peça aqui, desta forma, sem a gente puxar essas linhas com tangentes, olha o que está acontecendo aqui, ó. Certo? Aqui a gente pode notar bem a diferença, né? Quando a gente tinha que ter, ó, uma linha aqui, ela fosse tangente à peça, tá? Ela continuasse com a suavização da quina aqui, certo? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Vou lá, ó, terminar a peça. Recurso, ressalto, 10 milímetros. Olha aí, ó. Bem estranho, né? Faltou aquela tangente ali, ó. Ah, mas se eu quiser botar depois, vamos colocar agora aqui já, ó. Vamos fazer uma construção de para vocês verem a diferença. Vou desenhar em cima dela, porque para vocês agora não é só um adendo, digamos assim. Aí eu quero fazer mais um desenho em cima dessa peça. Eu posso vir, selecionar um plano, abrir um esboço, tá? Ou eu posso fazer o quê? Selecionar a peça e eu digo, vou querer desenhar nessa face da peça. Vou desenhar nessa peça, abre um esboço nessa face e vou fazer o quê, ó? E lá para frente eu ensino vocês a fazer, ó. Vocês não precisam colocar dimensões, tá? Porque o que a gente estava fazendo antes, ó. Eu tenho dois círculos prontos. Agora eu adiciono o comando de tangente, né? A relação de tangente. E aqui a relação de tangente. Olha a diferença. Olha o gap que se criou, né? Por eu ter desenhado antes de forma errada. E o que eu queria mostrar para vocês não é essa forma de desenhar que eu estou fazendo aqui, mas sim quais são as diferenças dos erros, o que que isso geometricamente causa na peça e o que que isso vai causar tanto na aparência do teu produto final, né? Você é o projetista, e vai causar talvez numa montagem, num ajuste, né? Olha a diferença de folga que se tem na geometria. Então fica bem visível isso aí. Bom, vou fechar isso aqui. Só o outro desenho, vocês vão da mesma forma, eu vou deixar esses dois desenhos estão lá no nosso Moodle, tá? Para vocês fazerem a reprodução dele e depois vocês têm aqui as entregas dos arquivos. Tá? Como a gente tem tempo ainda, eu vou deixar o explicativo aqui de como criar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é uma peça com uma espessura de 100, né? A única coisa que muda entre essas peças é a espessura, né? E aqui a gente vai usar também mais comandos de desculpa, tangente. Aqui a gente tem um comando de tangente e a gente vai agregar
as linhas retas a partir dos quadrantes. Eu considero essa peça aqui até talvez mais fácil de fazer que a primeira peça. Vamos lá então. Arquivo novo sempre vai utilizar peça, né? Tá ok. Ou você seleciona o plano e abre o esboço, ou você seleciona o esboço e depois seleciona o plano, tá? Então, ó, deixa eu descartar. Seleciono o plano, abre o esboço, certo? Bom, o que eu tenho que definir aqui? Onde vai ficar a origem da minha peça? Né? Às vezes a origem da minha peça ela facilita até a fabricação dessa peça, onde vai ficar a origem do sistema de coordenadas, tem tudo isso para a gente avaliar. Da onde a gente vai partir as medidas da peça. Eu vou avaliar aqui, eu estou olhando o desenho, se eu posso colocar a origem da peça naquele furo de diâmetro de 50 que ela possui. Eu acho que não existe problema algum em fazer isso. O que eu avalio isso? Se fica ruim ou não de eu puxar o restante das cotas, né? Fica bem tranquilo de fazer. Então, eu tenho aqui um diâmetro que vai ser um diâmetro de 50. Eu vou ter um raio externo. Olha só. Eu vou ter... Aqui eu sei que essa linha vai vir reta para baixo. Vai fazer isso aqui. Vai subir. Aqui eu vou ter um raio nesse canto. Depois eu vou fazer esse raio. Ó, ele já busca automaticamente ó, o ponto de parada, porque ele vai gerar ali o ponto de intersecção, né? Mas se vocês não fizerem isso, não tem problema nenhum. Ó, eu sei que vai cair lá no quadrante, tá? Por quê? Porque aqui vai ter 90 graus nesse canto e vai ter 90 graus nesse canto. Eu venho nessa linha aqui e digo que ela é horizontal. Olha só que barbado de fazer essa peça. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu posso já cotar a peça ou eu posso vir e cortar o que está sobrando, né? Eu vou cortar o que está sobrando. Opa, está feita a peça. Primeiro, antes de eu aplicar os raios, porque os raios têm um tamanho, eu tenho que dar o tamanho global da peça. Essa peça tem o tamanho maior de 365, tem um diâmetro aqui de 50 milímetros, vai ter um raio aqui, ó, clico, solto, jogo lá para fora, clico de novo, 60, beleza? Eu tenho que cuidar aqui, na minha vista lateral eu tenho essa dimensão aqui, ó. Também tem que prestar atenção no desenho. Como é que eu coto isso aqui, ó? Com a dimensão ativa eu clico no centro, clico na linha, tá? Não segurei botão nenhum do mouse, os botões do mouse estão soltos, tá? Jogo para fora, clico. Ok? Tem gente que vem aqui, ó, vocês viram que isso aqui está selecionado, tá? A caixinha está em azul. Tem gente que clica aqui, ó, e aperta backspace e fica apagando a cota. Você perde tempo fazendo isso, tá, pessoal? Você perde tempo. Vem aqui, ó, dá 2 cliques em cima e ela já fica selecionada. Como ela já está selecionada, você reescreve por cima. 150, Enter. Ele vai puxar sozinho, tá? Eu posso aqui, ó, cotar o comprimento dessa linha como 60 milímetros ou cotar desta linha, cliquei, ó, até esta linha, jogo lá fora, 60 milímetros. Certo? O comando F aqui, a tecla F, né, de uma vista full, uma vista total. Bom, vamos aprender um comandinho novo aqui. Vamos explorar alguma coisinha nova aqui já. Ó. A gente tem aqui, ó, comando de raio ou chanfro. Como assim ou chanfro? Vocês viram que ele tem uma setinha pequenininha ali do lado, ó, esboçar filete ou esboçar chanfro. Eu quero filete, né? Filete é raio. Qual é o tamanho desse cara aí? Os dois são de 25. Então, 25, né? Aqui, ó, entidades para o filete. Eu não clico em nada, eu venho só no canto, ó. Olha só, automaticamente ele já mostra. Ok. Se o outro arco, tá? Se o outro canto tem a mesma dimensão de 25, eu faço
a seleção dos dois em um único comando. Agora, se um tem de 25 e outro de 30, eu faço um de 25, dou um OK, abro um novo comando, vou lá, faço um de 30, dou um OK. OK. Minha geometria está totalmente criada. O que eu vou fazer agora? Eu poderia fechar o recurso, né? Fechar o esboço. Opa, esboço. Ou vir direto aqui em recurso, tá? Tem que sair do comando filete aqui. Ó, vem em recurso. Tá? Recurso é toda a criação de modelos sólidos a partir de um esboço. Ressalto. E a nossa geometria básica aí. Bom, em vez de 10, né, eu tenho 100. Está selecionado ali, ó, digito 100. Então, Enter. Bom, para frente ou para trás. Tá? Ou vamos explorar um menuzinho aqui, ó. Plano médio, ele divide metade para cada lado, 50 para cada lado. Isso vai depender aonde vocês vão querer que a origem do desenho de vocês esteja. Tem que cuidar isso aí. Vou botar Professor, aqui. Oi. essa daí de dividir em dois lados ali, seria para fazer tipo um rasgo do meio ou não? Não. Olha aqui, eu vou fazer ela aqui, ó. Independente, tipo. Ó, ela veio para um lado só, né? Sim. A minha origem, ó, da peça tá lá atrás, ó. Tá? Ou seja, se eu for colocar ela sobre a mesa de uma máquina CNC, eu tenho a origem nesse plano aqui. Ok? Certo? Agora, deixa eu editar aqui, ó. Editar o recurso. Plano médio. Ok. O que vai acontecer, ó? O plano de trabalho que eu tô, ó, ele tá aqui no meio da peça. Certo? Entendi. Se eu quisesse criar um rasgo no meio da peça, isso aqui depois a gente vai trabalhar com isso, tá? Talvez o teu exemplo seja esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui aleatoriamente um esboço. Bem aleatório. Olha aqui o que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu estou desenhando. Como eu fiz a extrusão da minha peça do sólido para um lado do plano e para outro, eu estou desenhando o meu plano, né? Agora eu posso fazer um corte também, ó. Corte. Tá? Vamos botar aqui uma dimensão de 50 milímetros. Ó, toda para um lado, toda para o outro, ou também no plano médio. Esse seria um corte interno da peça. Ok? Aí é outra. Entendeu? Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o que a gente vai fazer depois com essa peça, para a gente saber a forma com que a gente aplica agora essas posições de tipo de plano médio, cego, para que lado vai, né? Depois lá quando vocês trabalharem com montagens, deixa eu ver se eu consigo exibir essa origem aqui. Voltar a origem, deixa eu ver onde é que tem um comando aqui que exibe ela. Tem coisa aqui que a gente vai exibir centro de massa não é o que eu quero. Exibir origem. Está lá ela, ó. Tá? Ok, vem aqui, ó, exibir origem. Ok? Bom, a origem está lá atrás, tá? Lá é onde está o meu plano de trabalho. Se vocês quiserem depois exibir qualquer coisa ou ocultar, vocês têm que buscar aqui. Exibir origens, exibir sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é esse aqui do cantinho, ó. Esse ali eu gosto de deixar para saber onde é que está x, y, né? A origem. Okay? Por quê? Porque eu busco a origem aqui onde ela está. Quando eu clico nela, ele me mostra lá em forma de ponta, onde está a origem da peça. E que é o exemplo que eu quero dar aqui. Se essa peça for reproduzida via recorte em CNC, tá? É ideal que eu tenha a origem da peça no centro do furo, porque o cara vai pegar essa peça aqui, vai zerar a partir do centro do furo com relógio comparador, vai botar sobre a mesa da máquina essa superfície aqui,
certo? E aí fica tudo muito mais fácil. E todas as coordenadas vão ser puxadas a partir desse centro. Tá? Ou seja, lá depois, quando eu for cotar a minha peça, lá no futuro, tá? Lá no futuro eu vou puxar todas as cotas a partir daqui. Tá? Todas elas. Por quê? Porque esse aqui vai ser o meu centro de referência para a minha usinagem. Por isso que é interessante a gente ter a disciplina de fabricação assistida por computador, junto com as disciplinas de CGA. A gente já consegue prever algumas coisas em alguns momentos que facilitam a parte do processo. Quando a gente pensa em projeto mecânico, a gente não tem que pensar só em formar a geometria da peça. Vamos fazer um exemplo aqui bem prático disso que eu estou falando, aproveitar aí o nosso tempo. Vou fazer então isso em plano médio, porque eu sou projetista e achei que isso pode ser feito e ele tem que ser feito assim. Agora, eu como projetista, vou lá e vou criar aquele dita cavidade lá dentro da peça. Mas eu vou criar ela bem assim, porque eu acho que dá, porque eu quero que seja assim, né? E sou eu que mando. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou acabar com a minha parte de processo. Como é que eu vou fabricar essa peça? Usinada. Eu nunca vou conseguir. Porque, não, nunca não, né? Eu vou conseguir, mas o que que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu sou projetista, eu não vi. Como é que eu vou entrar com uma fresa aqui? De cima para baixo eu consigo. Como é que eu faço lá? Eu tenho que virar a peça. Eu viro a peça, eu consigo. Mas e quem é que faz o canto lá? Eu tenho que virar a peça assim, eu tenho que entrar com o eletrodo aqui, virar, entrar com o eletrodo nesse canto, virar, entrar com o eletrodo nesse canto. Bom, por quê? Porque eu quis assim, né? Então, quando a gente pensar em construir geometria, a gente tem que pensar como é que a gente vai fabricar. Se a gente pode fazer de outra forma que facilite, por exemplo, a fabricação dessa peça aqui. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar raio nos cantos. Que raio? Bom, eu tenho que ver que tipo de ferramenta eu tenho na minha empresa que tenha raio de 10 milímetros, raio de 5 milímetros, que possa desenvolver uma cavidade lá, né? E esse raio possa ficar na peça como raio de, olha lá, ó, como raio de ferramenta, né? Agora eu teria que aplicar um raio, pegar aqui, ó, continuar a aplicação de raio, ver se vai dar espaço, talvez não dê espaço. Olha aí, deu. A pecinha tem raio nos cantos. Bom, o que acontece aqui? Essa peça eu consigo vir com uma fresa de cima para baixo, né? E usinar essa cavidade e manter raios nos cantos. Isso me facilita o quê? Eu não ter que usar uma eletroerosão para gerar canto vivo aqui através de um eletrodo. Então, tudo que o projetista puder minimizar em termos de recurso de fabricação, acrescentando aqui, ó, ainda acrescentei resistência na peça, tá? Se facilitei a limpeza da cavidade, facilitei a ok? Mas isso aqui é muito alto, essa cavidade, eu vou ter que usar uma fresa de metal duro muito longa. Bom, tenta ver se a tua peça realmente necessita ser assim. Então, são coisas que o projetista, durante a tua invenção, durante o teu projeto, você tem que sempre estar pensando como é que você vai fabricar. Você pensar sempre em construir uma peça, pensando como, que tipo de processo você vai fabricar, você sempre vai conseguir a simplificação. E você sempre tem que buscar a simplificação. Não é porque existe um processo para fabricar essa peça que você vai utilizar. Foi o exemplo que eu dei antes. Para mim, entrar com o eletrodo ali, virar a peça em 3 posições, ela vai sair 400% mais cara se eu fizer de uma forma mais simples e ela vai ter a mesma função. E talvez esteticamente ainda ela fique melhor. Tá? E talvez mecanicamente, em critérios de resistência, distribuição de tensões, ela também fique melhor. Então a regra é desenhar pensando como você vai fabricar e a regra de como você vai fabricar é pensando no processo mais simples que existe. Aí o teu produto já nasce bom. Sinceramente, ele já nasce bom. Caso você tenha aprimoramentos no produto, você venha resolver problemas de
design, que ele necessite talvez design, né? Aí você vem explorar outros recursos de processo. Mas de uma maneira geral, sempre tenta desenhar da forma mais simples possível, pensando na fabricação, utilizando menos processos possíveis na fabricação. Alguma dúvida, pessoal? Curiosidade, alguma coisa? Para mim tá tranquilo. Tá. Agora é o seguinte, então. Vocês têm lá no Moodle esses dois desenhos ali. Quem está com o SolidWorks em casa, instalado, pega esse vídeo que vai ficar da aula de hoje, né? Como primeira, então, tarefa, você vai fazer o quê? Você vai rodar o vídeo, você vai parar, você vai fazer os passos iniciais do vídeo. Se você errou, você volta o vídeo, você vê de novo como é que faz, né? Copia o movimento do mouse, que seja, ok? E aí você vai pegando a familiarização com o software. No início, eu sei que a gente olha o software assim, aquele monte de comando, aquele monte de sequência, é difícil, né? Mas isso aí em 2, 3 aulas vocês já vão estar familiarizados. É como a gente pegar, vamos dizer, quem sai vamos trazer para a vida real, né? De um celular Android e vai para um celular com iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Cara, muda tudo, né? Mas é uma questão de manuseio ali. Claro que o celular é uma coisa de dia a dia, então em, em horas ali você já explorou todos os recursos. Tá? Mas com o SolidWorks, acredito que com os vídeos aí facilite muito a vida de vocês. Eu vou fazer o upload desse vídeo e praticamente aí em 15 minutos ele já vai estar disponível para vocês. Ok? As tarefas vocês vão entregar, compartilhar aqui a janela. Vamos ver aqui onde é que está. Professor, essa tarefa aí tá dizendo que tá atrasada. Está dizendo que está atrasada? Agora ela está dizendo que está atrasada? Acho que não. Isso, 16 dias e 4 horas. Domingo 20. Ah, é que eu botei aqui junho, não botei julho. Aí eu já vou corrigir lá e ajusto também junto quando eu postar o vídeo. Certo? Vocês vão salvar o arquivo, pegar o arquivo e fazer o upload dentro da tarefa. Mais alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então, Tranquilo, professor. encerramos Valeu, por boa aí. noite. Boa noite, Qualquer pessoal. coisa que vocês tiverem, me chame aí durante a semana. Valeu! Tá, professor.